Sejam todos bem-vindos ao podcast da Abrint. Estamos aqui no Encontro Nacional Abrint 2023, potencializando conexões. Eu sou Jorge Morgado e hoje eu estou recebendo aqui no nosso podcast o Ivan, que é diretor-geral da A10. É um prazer imenso estar recebendo ele aqui. Ivan, seja bem-vindo. Boa tarde, Jorge. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui sobre as soluções da A10. E eu sei que a A10 ela é pioneira em soluções avançadas de CGNAT, né? E eu queria que tu falasse aí, nesse mercado de provedor, né, quais são as soluções que a A10 tem para esse mercado hoje? Legal. A A10 já vem sendo considerado uma solução já tradicional do CGNAT. Ouso dizer que nós temos o market share e o mind share desse mercado hoje no Brasil. A A10 sempre se preocupou muito com os clientes, com os provedores de acesso à internet, independente do tamanho desse cliente. Então a A10 hoje tem desde soluções virtualizadas, que podem começar com uma capacidade de 200 MB, até realmente appliances físicos que vão até 370 GB de capacidade, e ainda com a capacidade de você empilhar esses equipamentos. E a A10 vem sempre buscando novidades tecnológicas, trazendo mais flexibilidade e performance para os provedores de acesso à internet. Bem, Ivan, a gente sabe que o mercado de provedor ainda tem um grande problema relacionado a IPv4, né? E me diz uma coisa, esse problema ainda é muito comum no cenário atual? Com certeza. Infelizmente, a gente esperava que a adoção do IPv6 fosse muito maior do que realmente foi. E aí, então, os clientes continuam dependendo muito, os provedores continuam dependendo muito de IPv4. Estava até semana passada conversando com um provedor de acesso à internet que estava abrindo uma nova operação e o NIC BR pediu para eles 2 meses para conseguir entregar 1/22. Ou seja, existe uma escassez muito grande de IPv4 e uma espera muito longa para se receber novos blocos. Então, basicamente, se o provedor de acesso à internet hoje não tiver uma solução como o CGNAT, simplesmente ele não tem condições de absorver o número de usuários que ele espera. Se ele ficar limitado ali, por exemplo, 2.000 IPs, ele vai estar limitado a 2.000 assinantes. Mas isso, na maioria das vezes, não consegue cobrir o custo mesmo do operador. Esse operador ele precisa crescer, ter uma quantidade de assinantes muito maior. Para isso, o CGNAT se torna cada vez mais necessário para que a continuidade do negócio do provedor continue e ele continue tendo crescimento de forma sustentável. Então, vocês têm uma solução profissional. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que ele quer expandir ou quer abrir uma nova operação, mas tem só poucos IPs aí da operadora dele e ele quer atender um maior número de usuários. Então, com essa solução de CGNAT, ele consegue performar, atender esses clientes sem ficar esperando adquirir um novo ASN, seria isso? Com certeza. Uma média que nós vemos de configuração dos nossos clientes é uma média de 32 assinantes por IP. Então é uma potencialização muito grande da quantidade de assinantes que esse provedor consegue suportar. E a gente tem que lembrar também que cada vez mais os assinantes buscam uma maior quantidade de banda. Então a nossa solução agrega não só uma capacidade maior de usuários por IP, mas também uma capacidade maior de banda. Então a nossa solução hoje tem muito aderente à necessidade dos provedores de acesso à internet. E nessa solução, o provedor consegue ter um relatório se essa caixa está atendendo a demanda do provedor, ele consegue acompanhar aquilo ali lá no NOC? Fala um pouco para a gente aí. Ótima pergunta. Sim, os nossos equipamentos têm várias interfaces gráficas que é muito rico em estatísticas, onde o administrador do sistema tem condições de avaliar como é que está a utilização dos IPs, a quantidade de portas, a quantidade de conexões concorrentes que cada assinante está demandando. Então, nossa solução tem características de trazer estatísticas do ambiente, onde o cliente, inclusive, tem a capacidade de fazer o capacity plan do ambiente. Ou seja, se hoje ele tem uma demanda X de usuários e de banda, visualizando a console do equipamento e vendo o crescimento da quantidade de conexões de banda, ele tem condições já de prever futuras expansões, né? Então, nosso equipamento é muito rico em estatísticas também. Então, eu com a solução, vocês devem ter várias soluções, né? De CGNAT, e de repente o meu provedor é pequeno, eu compro uma solução, essa solução, meu provedor cresceu, é maior, eu consigo fazer empilhamento, mudar essa caixa sem trazer grandes transtornos para o meu cliente? Consegue sim. A A10 vem ano a ano tentando cada vez mais se adaptar e melhorar essas ofertas.
Então, no ano passado, nós viemos para a feira da Brint, inclusive oferecendo uma solução diferenciada que nós não tínhamos até então, que é a possibilidade do cliente comprar equipamentos com flexibilidade de expansão. Ou seja, hoje um provedor pode começar com equipamento da 10 com uma capacidade, por exemplo, de 20 GB de tratamento de tráfego, mas ele poder escalar em licenciamento até 40 GB sem ter a troca do equipamento. Assim como eu tenho equipamentos maiores que começam com 40 e vão para 60, ou começam com 60 e vão para 100 GB. Além do que, toda a nossa tecnologia também tem funcionalidades que você pode expandir a sua capacidade adicionando novos componentes. Ou seja, a gente sempre se preocupa em preservar o investimento dos provedores. Pensando se amanhã também o nosso provedor, nosso cliente, tiver uma demanda diferente de não mais IPv4 e IPv6, mas sim IPv6, toda a tecnologia embarcada na nossa solução propicia esse provedor a começar a utilizar recursos de IPv6 do nosso equipamento, invertendo a situação. Não mais fazendo somente o NAT de IPv4 para IPv4, mas podendo, por exemplo, ter o NAT de IPv4 para IPv6 ou de IPv6 para IPv4, garantindo então a preservação do investimento do provedor a longa escala. Muito bem. E a gente sabe que o mercado de ISP tem sofrido muito com a falta de segurança, né, com ataques. E vocês também têm soluções nessa área? Temos sim. A 10 já há bastante tempo tem soluções de proteção contra ataque de denial of service. Posso inclusive divulgar aqui para vocês que um dos maiores clientes da 10 no mundo para essa solução é a Microsoft. Então, a 10 tem uma expertise muito grande em proteger a provedores de conteúdo e de acesso nos maiores tipos de ataque, nos mais variados possíveis. Então, a 10 tem toda uma gama de soluções para proteção contra ataque de denial of service e até mesmo a solução hoje, que é dedicada à função de CGNAT, ela também tem a capacidade de funcionar como um detector. Ou seja, se ele tiver ali um único assinante que está sofrendo com ataque, o equipamento de CGNAT vai ter condições de sinalizar as ferramentas de proteção de DDoS e com o que a gente chama de zero day, ou seja, em milissegundos, ter condições de detectar e mitigar esse ataque e proteger, preservar a banda do provedor de acesso à internet. Então a 10 vem cada vez mais desenvolvendo e se preocupando com esse segmento de mercado que são os provedores de acesso à internet. E isso, independente do tamanho, Jorge. Pode ser desde um cliente pequeno, que tem ali começando com 2.000 assinantes, até clientes grandes, como por exemplo a Claro, que é um dos nossos clientes, que tem lá mais de 40 milhões de assinantes concorrentes. Uau, então vocês atendem aí desde o pequenininho até o grandão, né? Sim, com certeza. Poxa. E como eu disse, garantindo que esse pequenininho, que a gente tem certeza que ele começa pequeno, mas ele cresce em pouco tempo, ele não vai perder o investimento dele comprando hoje uma solução pequena da A10, porque ele tem condições de escalar em licença e de somar capacidade empilhando equipamentos. Poxa, Ivan, eu fico maravilhado com essas soluções que você vem trazendo aqui para o mercado. A A10 vem contribuindo para o desenvolvimento desse mercado, dos provedores, dos ISPs que vem atendendo aí o Brasil afora, né? Graças aos provedores a gente conseguiu aí aumentar o número de pessoas conectadas à grande rede, né? E eu tenho certeza que vocês também fazem parte dessa conquista, tá bom? Com certeza, a gente fica também muito agradecido por todo esse mercado, pelo reconhecimento que a A10 tem hoje. A gente conversa com vários clientes e sempre encontram com a gente, sempre trazendo informação positiva, sempre falando sobre a estabilidade do nosso equipamento, do como eles nem lembram que existe o CGNAT, porque o nosso equipamento é tão estável que eles colocam em produção e nem lembram que ele existe, né? Então a gente também fica muito satisfeito em saber que estamos entregando uma solução de qualidade e que é muito bem vista pelo mercado de provedor. Bem, tivemos aqui com meu amigo Ivan, diretor-geral da A10. A gente vai encerrando por aqui. Agradeço a sua participação, muito obrigado. E que você agradeço, volte Jorge, aqui outras vezes para a gente discutir outros assuntos, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.